Amém, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Mais milagres e obras do Senhor já que parou para todos nós. Pai, conhecedor de corações, tira toda a escama dos nossos olhos, todo ataque da mente, né? Nos olhos, toda amarração, todo mal que foi atrapalhando. Tem que cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Dessa live crescer, frutificar, né? Gerar fruto e frutos que permaneçam. Vem seu Senhor que está dando essa palavra profética de Salmos, capítulo número 5. E não eu. A glória de Deus de Emaús, significa Deus conosco, te abençoe. Deus faz um caminho novo para você trilhar, você passar. Já viu essa sarete, já viu mais. Aproveita também, meu Pai, ora para a vida dessas pessoas que estão precisando de oração. Eu não sei o que elas necessitam, anseiam, mas o Senhor sabe. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Te apresenta a vida da Raquel em todas as áreas da vida dela, né? Físicas, espirituais, materiais. Eu aproveito e oro pela vida da Liliane, né? Todas as áreas da vida dela, né? Não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Todas as áreas físicas, espirituais, materiais. Eu aproveito e oro pela vida da Rosa, né? O Senhor não sei também o que ela está passando, mas o Senhor sabe, anseia, necessita. Todas as áreas da vida dela, né? Físicas, espirituais, materiais. Eu aproveito e oro pela vida da minha avó, né? Eliana, todas as áreas da vida dela. Físicas, espirituais, materiais. Ela está precisando também de uma casa, né? Para alugar. O Senhor vem estar dando a saída, né? O Jeová Jireh, provedor. Também oro para o meu avô Luiz, né? Todas as áreas da vida dele. Ele venha ser curado, né? Em nome do Senhor Jesus, do câncer. O Senhor vem estar abençoando a vida dele, todas as áreas da vida dele. Físicas, espirituais, materiais. Também aproveito e oro pela Ludmilla, não sei quem é a Ludmilla, mas veio esse nome na minha mente, né? Apresento também a vida da Ludmilla em todas as áreas da vida dela. Físicas, espirituais, materiais. Não sei o que ela está precisando esse ano, mas o Senhor sabe. Também aproveito e oro para a vida da Inês também. Todas as áreas da vida deles, físicas, espirituais, materiais, em nome do Senhor Jesus. Contemplai-vos a Deus, ó santos, justos e retos. Se Deus não guardar a guarnição, é em vão os que guardam, que edificam os trabalhadores. Então, dito isso, né, vamos para o estudo da Bíblia, de Salmos, capítulo número 5. A palavra profética. Eu te dê bom ânimo e longúnimas de dias. Jesus é nosso bom protetor do mal, né? Nosso bom amigo. Quem crê diz amém. Dito isso, né, Deus envia sua Shekinah em nós. Deus é nosso amigo, né? Abrigo. Versão ARA, né? Hoje não vai ser na NVI, vai ser na ARA. O título da palavra, né? É do versículo de número 1 até o final. São 12. Achei que fossem 13, mas são 12. Eu estava conferindo. Proteção contra os ímpios. Eu li o capítulo antes, né? Só que eu só li hoje 2 vezes, né? Eu teria lido 3. Só que depois eu pensei, a mente que eu leio meditando, pensando, né? As palavrinhas. Aí, mas eu não li de manhã, né? Meditando. Mas eu achava que era 13 versículos. Outro título da palavra também, ao mestre de canto para flauta, Salmo de Davi. São os 2 títulos. Versículo 1, dá ouvidos. Tipo assim, ouvir, né? Você vai para dar ouvidos, quer dizer que é para ouvir. Senhor, que ele orou primeiro, né? Agora para Deus ouvir. As minhas palavras, para Deus ouvir as palavras dele. Vou te dar uma boa notícia, Deus ouve as suas palavras. Fala assim, amém, eu creio. Fala sim, né? Amém, eu creio, eu tomo posse. Você fala essas coisas, né? Essas verdades, elas concretizam no mundo espiritual. E acorde ao meu gemido. Eu estava gemendo de dor ali, né? De sofrimento. E eu estava tendo também algum pesadelo, estava gemendo por conta disso também. E nisso, estava pedindo ajuda para o Senhor. O Senhor interveio. Isso deixou assim nos comentários, né? Muito bem. Vamos continuar. Versículo 2. Escuta. Deus falando para você escutar, né? Vamos ver. Tem alguns pregadores que falam, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais e falar menos, né? Só o necessário, né? Mas é Provérbios que fala, se não me engano, é Provérbios. A pessoa que fala demais ele pode acabar caindo em ruínas, alguma coisa assim que fala. Vamos lá. Você pode até conversar muito, não tem problema, mas deixa que seja uma coisa que não te prejudique, né? Isso que o Salomão quis dizer. Vamos lá. A gente fala demais prejudica ele mesmo, então não. Conta coisas que não era para contar, né? Ou de outras pessoas próximas da família, né? Sim ou não? Às vezes acontece até de arrepender, né?
Vamos ver que Deus mandou a gente escutar. No caso, ele falou para Deus, né? Rei meu e Deus meu. Chamou Deus de rei e Deus meu. Fala amém. Jesus Cristo é o rei dos reis, né? A Bíblia diz, né? É bem verdade esse salmo. A minha voz que clama, clama é oração, a mesma coisa. Então, João Batista na voz que clamou no deserto e Deus ouviu. Deus também ouve a sua. Fala amém. Pois a ti é que imploro. Estava implorando para Deus atender ele. A gente tem que implorar para Deus, né? Para outros seres humanos você não deve implorar as coisas, né? Nada, né? Mas para Deus sim. Tem que se humilhar, né? Na poderosa, potente mão de Deus, né? Do Altíssimo. A fim de achar graça, né? Mas o ser humano você não deve se humilhar, né? Jamais. Mas para Deus sim. Amém, é verdade. Li os comentários ali agora, né? Vamos continuar. De manhã, tô dando um segredo aqui, de manhã. Eu oro todo dia de manhã, inclusive tem pastores que orientam isso, né? Uma palavra profética para alguém aqui de bom ano. De manhã, a primeira coisa do seu dia, você orar primeiro, né? Depois você fazer os seus afazeres. Não deve você ler a Bíblia, que é muito grande, os capítulos, né? Ao menos você ora. Então leia nem que seja um versículo só, que é só um, né? Eu já tenho o hábito de ler a Bíblia mesmo, mas para quem talvez não dê tempo, só dê tempo de orar, né? Leia só um versículo, já tá bom. Porque você chegar do serviço ou na hora do almoço, ou qualquer outro horário, se estiver de boa, né? Durante o dia, de algum intervalo no seu serviço, ou você trabalha por conta própria, alguma coisa assim. Você lê a Bíblia depois. Mas a oração sempre tem que ser a primeira, né? O Espírito me falou que mostrou uma imagem de uma mulher, não conheço, né? Pois é amiga do Fez, talvez. Eu estava em dúvida qual os horários orar, né? A Espírito não mandou falar isso aqui. Uma mulher morena, né? Vamos continuar. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. Deus ouve em qualquer momento, né? Mas ele está dando um exemplo aqui de manhã, porque está fazendo a primeira coisa que ele vai fazer é buscar Deus. Você vê que aquilo na Bíblia dá um incentivo, sim ou não? De certa maneira, dá um incentivo. As pessoas da televisão também incentivam, sim ou não? Então a gente tem que ficar esperto, né? A gente vai ouvir e ver, né? A Bíblia fala para a gente não ser como é que fala? Influenciar, mas não ser influenciado, é o que diz a Bíblia, né? Tem que influenciar as pessoas como cristãos, sim ou não? Mas a gente não deve ser influenciado pelas coisas do mundo, né? O apóstolo Paulo mesmo fala lá em Coríntios, a gente não deve andar segundo os padrões do mundo, né? A gente estudou Salmos capítulo 1 também, né? Versículo 1 falava, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Em que se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala para você agir de uma maneira, você ser de uma maneira, o mundo ensina outra, né? De outra forma. Geralmente, as coisas de Deus ensinam coisas boas, o mundo ensina coisas ruins, geralmente. Hoje em dia está pior ainda, né? As coisas que o povo está ensinando. Antigamente o ímpio às vezes ensinava coisas boas também, antigamente. Mas a tendência é de mal a pior, né? De vez em quando eu abro o Facebook, tem alguns conselhos bem errados, sabe? Eu não levo aquilo pra vida. Você tem que filtrar, né? Que você vai ver. Graças a Deus, depois eu comecei a curtir bastante coisa de Deus, comentar, futebol também. Estou recomendando mais essas coisas agora, né? A rede social que você vai interagindo vai recomendando aquilo, né? Mas antes disso, tinha uns conselhos bem errados, né? Incentivando o povo a fazer maldades, muita coisa errada, né? E, de certa maneira, isso incentiva, né? Como Davi escreveu esse salmo, incentivando também a pessoa a orar de manhã. Falando glória a Deus. É importante você andar segundo a palavra de Deus, não o conselho do ímpio, né? O ímpio, se ele converter, Deus perdoa, né? O evangelho é para todos, ele pode vir da maneira que ele está. Mas enquanto ele não se converte, ele não deve ouvir os conselhos dele. Muito forte isso, senhor. Deus envia essa Shekinah em nós. Tem 3 amém aqui, mas não é brincadeira não, tem pastor que fala, né? Tem 3 amém, tem 4 amém. Porque na igreja, geralmente, poucas pessoas falam ou falam baixinho, né? Aí vai e brinca, né? Tem 3 amém só. Mas aqui tem 3 realmente. É verdade. Glória a Deus. Ouve a minha voz, Deus ouve a qualquer momento, não só de manhã. Mas está dando esse exemplo, incentivando as pessoas a orar para Deus como as primícias nas primeiras horas do dia. Primícia não é só o dízimo, não, viu? Primícia é colocar o Senhor em tudo. Mas o primeiro mandamento é amar Jesus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo, como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento é amar Jesus acima de tudo, né? Sim ou não? Se você ama outra coisa a mais do que Deus, tem que pedir para Deus tirar isso. Ou amenizar aquele amor, né? Diminuir.
Dependendo da coisa, você vai ter que tirar. O evangelho também é renúncia, assim, ó. Não há nada de errado você ver pescaria, você assistir alguma coisa que você gosta. Isso não contraria a Bíblia, né, a palavra de Deus. Mas isso não pode ser mais do que Deus na sua vida. Fala não. De manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. Eu fico esperando Deus falar. Tamanha fé é essa, assim ou não? A gente ora, às vezes a gente vai fazer outras coisas e nem fica esperando, né? Deus falar. Aí ele ficou esperando ali Deus falar. Se Deus falasse vários dias depois, meses, anos, ele ainda estaria esperando. É a fé dele. Deus iria atender. A gente também tem essa fé de Deus atender a gente. Só que a gente não fica esperando, né? Assim ou não? Ele também não ficou esperando sem fazer nada, não. Ficou fazendo as coisas dele. Mas ele ficou esperando na mente Deus responder a oração. Fala amém. A palavra de Deus fala que a gente tem um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Vou dar um testemunho rápido aqui que o Espírito Santo pediu para dar. Tem uma vez, né? Tem coisas que o Espírito Santo vai tirar de você é temporária, né? Mas tem coisas que vai ser de uma vez também. Vou dar esse testemunho aqui. O Espírito Santo pediu, eu nem ia falar disso. Assim, depois de outras pessoas que também gostem, né? De futebol. Geralmente o Brasil é conhecido como país do futebol. O Brasil e o México também, né? Tem gente que acha que é só o Brasil. Mas o México também é conhecido como país do futebol. Mas o Brasil é mais conhecido por isso, porque já ganhou 5 Copas, né? O México não ganhou nenhuma Copa. Mas eu falo de maneira de, assim, de assistir, né? Muita gente gosta. Hoje em dia tem muitos países gostando também, né? Mas até mais do que o nosso ainda. A Europa, os Estados Unidos parece estar ficando bem popular também. Mas tem uma época que eu gostava muito de ver futebol, mas as pessoas não pediam para me parar de ver. Achei que seria para sempre. Isso, não sei se foi em 2022. Eu pensei, então não vou ver mais, né? Pensei. O primeiro ano foi um pouco difícil, né? No primeiro ano. Eu tive que orar, mas depois foi passando da vontade. 2023 também não tinha vontade, mas já estava acostumado. 2024 também. Aí chegou lá para o setembro de 2024, mais ou menos. A expressão falou que eu podia voltar a ver. Mesmo assim, não voltei ainda. Vou voltar só esse ano lá no Mundial que teve, né? Dos times, aquele Super Mundial. Vou voltar só naquele Super Mundial. Eu também só assisto de vez em quando dá vontade, né? Mas comecei a ver naquele Super Mundial. Eu entendi por quê, que os pessoas não podiam ficar sem ver aqueles anos. Eu tive que fazer alguns vídeos, alguns tipos de edições também, que se eu fosse ver o futebol iria atrapalhar. Eu também ajudei algumas pessoas nesse período, né? O futebol talvez fosse atrapalhar também. Eu também estudei mais a Bíblia nesse período. Eu sempre estudei muito a Bíblia, né? Mas nesse período eu estudei mais, que o Espírito Santo me fez estudar profundamente o Novo Testamento quase todo, não foi todo, né? Foi a maior parte do Novo Testamento. Ele me fazia estudar, vamos supor, da 1 até as 5 da tarde, a Bíblia. Aí tem dias, né? Mas, não era todo dia, mas tem dias. Então, o futebol talvez atrapalhasse nesses quesitos. Mas depois ele me mandou voltar. Mas tem coisa que ele vai tirar eternamente, para sempre. Como foi no caso de alguns amigos. O Espírito também pediu para contar esse testemunho também. Teve 2 amigos que o Espírito pediu para tirar. Amigos virtuais, não conheciam eles. Um fez faculdade de administração comigo. É de São Paulo, não conheço. E outro era cristão, né? Que eu conheci ele através de um grupo também, né? Mas eu também não conhecia ele pessoalmente. Mas eram amigos virtuais, digamos assim. Você não pediu para me afastar dos 2. E foi para sempre isso. Tem coisa que Deus vai tirar para sempre, permanente, né? Mas tem coisas que vão ser temporárias. No caso do futebol, se ele tivesse tirado para sempre, não me importaria, eu estava até acostumado. Mas foi de maneira temporária. Eu nem ia voltar a assistir, mas só voltei para ver. Que talvez tivesse que evangelizar alguém, né? Talvez ter algum assunto para falar, né? Alguma coisa. Mas enfim, você não pediu para falar esses 2 testemunhos. E outra coisa que as pessoas não pediram para falar. Quando Deus tira um amigo dessa vida, que eu estava esquecendo de falar isso, ou namorada, ou outra pessoa, conhecido, familiar, seja o que for. Quando Deus tira alguém da sua vida, né? É pro seu bem. Mas mais pra frente você vai entender por quê. Deus vai te revelando. Você vai ver que aquela pessoa não era tão boa assim como você achava. É livramento. Deus não vai pedir pra você tirar uma pessoa boa. A não ser que seja por um período de tempo apenas, né? Pra você aprender a Bíblia, alguma coisa assim. Ou fazer alguma viagem missionária, não sei. Ou uma viagem pessoal, que Deus quer que você faça, você distrai um pouco. Mas
quando é permanente, porque Deus conhece as pessoas, o íntimo e o coração, a Bíblia fala, né? Igual tem uma expressão da Bíblia para falar aqui também. Na Bíblia, em Reis, acho que vocês já leram na Bíblia, mas tem gente que não conhece a Bíblia. Eu creio que a maioria do meu Facebook não conhece, são poucos cristãos aqui. Lá em Reis, você vai ver na Bíblia, um profeta foi designado, Deus mandou ele pregar numa cidade. Ele foi e pregou naquela cidade. Muitos habitantes ali se converteram daquela cidade. Só que Deus falou a direção para ele. Ele também falou para um rei lá que estava em pecado, advertiu, né? Deus falou o seguinte: não bota na mesma direção que você veio, não vai para outra, não entra na casa de ninguém, para as direções proféticas. Não come nada de ninguém também, volta direto. Ele estava cansado, mas mesmo assim ia obedecer. Só que ele viu um profeta, a Bíblia fala que é um profeta novo, jovem, né? Ele viu um profeta mais velho, que já era velho de idade. Não é falando mal dos velhos não, viu, pessoal? Tem gente que é velho tem muita unção de Deus, tem gente que é novo não tem. E vice-versa também. Tem gente que é novo tem unção de Deus, tem gente velha que não tem. Mas só por um caso específico dessa história que eu estou contando, né? Só para ficar claro aqui, não estou falando mal de senhores, nada não, tá bom? Mas o que a Bíblia explica é que ele era um senhor, né? Não sou eu que estou falando. Aí senhor para ele, né? Também tem vários profetas que foram de Deus, né? Senhores também de idade, mas enfim. Ele também era profeta, esse senhor. Para ele no caminho, ele pergunta o que você estava fazendo, profeta mais novo. Estou falando em outras palavras, a Bíblia não está assim, né? Para você entender. Mas é nesse sentido. Ele vai falar, o Senhor me mandou pregar ali e tal, estou voltando agora. Ele vai insistir com ele, o profeta mais velho. Fica na minha casa, você está cansado, você já pregou lá, né? Fica aqui em casa. Ele falou, olha, Deus mandou eu ir embora. Né? O caminho também era outro. Né? Deus falou, não posso mudar de caminho. E também não posso entrar na casa de ninguém, não posso comer na casa de ninguém. Também não posso voltar no caminho errado, não posso entrar na casa de ninguém nem comer na casa de ninguém. Aí fica nessa discussão um tempão, a Bíblia que fala. Discutindo ali. O Senhor vai em mente para ganhar a discussão, né? Quer ver que o jovem ia obedecer a Deus mesmo. O jovem também podia ter feito o seguinte, discutido um pouco e sair e deixar o Senhor falando. Assim, não. Ele podia ter feito isso, mas ele não teve essa sabedoria. Continuou discutindo. O Senhor mentiu, falou assim. Mas Deus também falou comigo e mandou te falar uma nova direção. Ele estava mentindo. Uma nova direção. Que é para você sentar aqui, descansar um pouco, depois ir embora, ficar uns 2, 3 dias lá em casa, profetizar, né, ganhar almas lá, ajudar minha filha também. Aí depois você pode ir embora. Aí o profeta mais novo acredita. Então foi Deus que falou, né? Então eu vou. Chegou lá, tá tudo bem, ele come lá durante 2, 3 dias, ajuda aquelas pessoas realmente. Teve outros que não conseguem ajudar, ele fica sem entender por quê. A unção profética do Espírito Santo não está mais nele. Às vezes ele volta, né? Ele vai embora naquele outro caminho diferente, para gastar a Deus dele. Um leão come ele no meio do caminho. A gente tem que seguir as direções, né? Proféticas do Espírito Santo. Fala amém. Eu não sei porque Deus mandou falar isso, mas eu obedeci aqui. Não tinha nada a ver com o capítulo de hoje, né? De manhã, apresenta a minha oração, fico esperando. Igual eu falei para vocês, né? Ele ouvia de manhã, não precisa ser de manhã, pode ser qualquer horário. Mas é bom você colocar primícias para Deus, né? Na primeira das orações. E Deus ouviu as orações dele, ele ficava esperando a resposta. Ele foi trabalhar, fazer as coisas dele. E ele ficou ouvindo, né? Ficou esperando Deus falar. Versículo 2. Não, 2 não, perdão. O 5. 4, perdão. Eu me perdi sem querer aqui. É o 4. Você não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada do pecado, né? E Deus também, ele... Como é que fala? Onde tem o mal, Deus não está junto, né? A gente tem mania, por exemplo, quando acontece uma coisa ruim, errada, né? Qualquer culpa em Deus, né? Mas Deus permitiu que uma pessoa morresse, uma pessoa foi apedrejada, alguém bateu nela. Mas Deus não está junto do mal, né? Não é Deus que fez aquilo. Ele está falando aqui. Deus não anda junto com o mal, né? Deus não habita ali. Versículo 5. Os arrogantes não permaneceram à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Geralmente quem é arrogante não permanece na presença do Senhor. Esse arrogante que não é gente bruta, brava, não. Essa arrogância a pessoa ser bruta, brava, é de acordo com o mundo. A arrogância da Bíblia é falta de conhecimento. A pessoa que tem falta de conhecimento não permanece na palavra.
É preciso que conhecer a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhece a palavra, qualquer pessoa vai te enganar, se você é como um ímpio, né? Uma moinha espalha. Mas se você tem um conhecimento bíblico, você permanece. E também quem crê diz amém. A Bíblia não é à toa que a Bíblia fala, né? Em Salmos, medita no livro da lei de dia e de noite. No Novo Testamento, Tiago fala para a gente examinar as Escrituras. Sim ou não? Senhor Deus te abençoe, desde Dan até Budapeste. Versículo 6. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Deus vai destruir quem comete mentira, mas para quem não se arrepende. Fala quem não nasceu de novo. A pessoa que está no mundo e vier para Deus, ele vai perdoar o pecado dela. Vai se arrepender se ela nascer de novo. Está falando aqui daquele que não se arrepende, fica mentindo o tempo inteiro, não busca Deus, não se arrepende, morre assim. Se não converteu, morreu, né? Ele comete muita mentira. Ele morreu por isso. O salário do pecado é a morte. A pessoa pecar muito e vai morrer, independentemente do pecado. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Mas para quem não veio para o Senhor, se você mente muito, se você vier para Deus, você parar com essas práticas da mentira, Deus te perdoa. A gente é ser humano, sim ou não. Uma vez ou outra pode acontecer de sair alguma mentira. Nem que seja, se você sem perceber, ele está numa situação difícil, você vai sair com mentira sem querer. Se não ser morto, alguma coisa assim. Quando é assim, pode ser que aconteça. Mas a gente não é igual o povo do mundo que mente toda hora, todo momento. Aí tem essa diferença, né? A gente ainda acha bom montar uma mentira, né? Ainda ri ainda. Inclusive no mundo tem um dia da mentira, né? A gente vai cristão, não tem isso, né? Esse é o dia da verdade. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, Deus é misericordioso. A misericórdia dele é rica, né? Tá falando aqui. Rica e eficaz, fala amém. Por causa da misericórdia de Deus, entrarei na tua casa, que no caso, antigamente, o povo de Israel adorava a Deus no templo. Hoje, depois que Jesus veio, a gente pode orar em qualquer lugar. Inclusive, falou para fechar a porta do quarto e orar, né? Naquela época, o povo só tinha que orar no templo. Às vezes era só o sumo sacerdote que podia orar também. Mesmo assim, que rei Davi só orava e Deus ouvia, né? Ana também orou, Deus ouviu. Mas depois que a lei veio de Moisés para frente, antes de Moisés não tinha isso, não. Depois que veio de Moisés para frente, a lei veio através dele, a pessoa tinha que ir no templo buscar a Deus. Mas por causa da misericórdia de Deus, eles podiam ir. Todos cometeram pecados? Sim ou não? Logo de blasfêmia, macumbaria, inveja, vem ser destruído, vem ser repreendido de sua vida, destruído. Não passaria diante do seu santo templo, no teu temor. Ele foi na casa de Deus, só por causa da misericórdia de Deus que ele poderia ir. A misericórdia de Deus são a causa de sermos consumidos. Essa é a nova a cada manhã. Jeremias fala, né, o profeta. Mas aqui, ele também estava com temor a Deus. Fala amém. Se não tem temor a Deus, passe a ter. Temor não é medo, né? O mundo acha que temor é medo. Para o mundo é. Mas falando essa questão, temor tem um significado diferente. É reverência, né? Respeito. Sim ou não? Temor geralmente é uma coisa que você sente aqui no peito. Você vai até pecar, mas você sente algo aqui incomodando. Tipo uma dorzinha aqui. Lá em Provérbios fala disso. Provérbios não, perdão. Lá em Hebreus fala disso. Que as leis, Deus ia imprimir as leis no nosso coração. Tem a ver com isso. Receba a unção profética do Espírito Santo. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça. Hoje nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Aqui diz a Bíblia no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós não somos... A gente não é justo de acordo com os nossos atos de justiça própria, mas na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Por causa dos meus adversários. Tô falando aqui, né? Que Jesus vai fazer justiça nos adversários dele. Você que está precisando de uma justiça, então uma causa na justiça, né? Peça ao Senhor. Endireita diante de mim o teu caminho. Falando que para a gente endireitar o caminho. É aquele louvor que fala, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vai acrescentando, né? Tem um pedacinho que fala para endireitar, né? O caminho. Esse louvor tem a ver com aquele capítulo do João Batista, sabe? João Batista era o precursor do Evangelho, começou a pregar o Evangelho antes de Jesus Cristo. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fazendo toda a obra de macumba, blasfêmia da nossa lei. Incrível diz amém. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todos os crimes. Falando do ímpio aqui. O ímpio é como a manhinha que o vento espalha. Salmo capítulo 1. Salmo... Não, capítulo 3, perdão. Não lembro o versículo. O ímpio aqui, tudo que ele fala é mentiroso. Geralmente o ímpio promete e não cumpre, senão. Ou magoa outras pessoas, né? Fala, vou fazer tal coisa e não faz, né? O ímpio tem muito isso. Ele está falando aqui. Nem todos são assim, eu sei que tem alguns ímpios que são diferentes, né? Mas a maioria é assim, sim ou não?
Mas, igual eu disse para vocês, o evangelho é você vir até Deus, né? E Deus te muda. Porém, essa atitude não é boa, não é certa. O evangelho também é exortação, né? O Espírito Santo pediu para dar essa palavra. Então vamos lá. O seu íntimo é todos crimes. Tipo assim, eles cometem crimes, não só de matar, roubar, essas coisas não. Também. Mas eles cometem pecados também. Sim ou não? Obras de macumbaria, blasfêmia, outras mentiras que podem prejudicar outros casamentos, várias outras coisas. Cometem crimes no íntimo dele, no escondido. Ele não faz parecendo assim para todo mundo, né? No íntimo. O ímpio faz isso. A sua garganta é sepulcro aberto. Sepulcro aberto. Tem gente que fala assim, nossa, sua boca parece um sepulcro, só fala coisa ruim, né? Não exatamente dessa forma, já esqueci o jeito certo, mas já vi esse ditado. O ímpio às vezes fala coisas sem pensar, assim, não. Ele solta ali sem pensar. E também, eu lembrei daquele episódio do Chaves, né? Lá o Chaves estava conversando com a dona Clotilde, né? Lá, aí, não sei o que acontece lá, né? Ela fala que minha boca é um túmulo. Ela fala, por isso que cheira tão mal, né? A Madruga fala assim. Só pra descontrair. E com a língua lisonjeia. O ímpio geralmente fica elogiando, assim ou não. Não nada errado você elogiar, mas às vezes ele elogia de maneira falsa. Às vezes não vai ser a verdade, por exemplo. Ela tá tão bonita hoje. E no fundo ele tá pensando, você tá feia demais, horrorosa, na cabeça dele, né? Aí tá falando aquilo ali, na falsidade. O ímpio faz muito isso também. Lisonjeia. A gente, como cristão, deve elogiar as pessoas, assim ou não. Mas a gente também tem que ser verdadeiro. Principalmente se a pessoa pedir opinião, né? Pode falar, nossa, essa roupa não ficou boa em você, não. Né? Eu tô falando pro bem da pessoa. A pessoa vai ser, as pessoas vão rir dela depois. Ou ela vai pagar mico em algum lugar, assim ou não. Minha mãe mesmo já falou algumas vezes pra mim, essa roupa não tá boa pra você. Eu ia comprar, ou então alguma que eu vesti, né? Ou então, geralmente na hora de comprar, né? Aí eu pensava na hora que mãe tá errado alguma coisa, depois eu ia ver, não, realmente. Eles não mostravam, né? Não, realmente a roupa não ficou boa, eu pegava outra. Fala amém. Esse lisonjear é nesse sentido aqui, viu, irmãos? Você tem que sim elogiar as pessoas, né? Pelas coisas boas que eles fazem. Eu mesmo tenho esse hábito de elogiar. Então, o elogio é sincero quando eu elogio. Se eu não concordo com alguma coisa, eu fico calado. Eu não vou elogiar alguma coisa que eu não concordo. Se eu tá errado ali, eu vou elogiar, não. Eu fico calado, ou então, se eu puder repreender, eu repreendo. Mas se eu não puder, geralmente eu fico calado, na maioria das vezes. Igual as pessoas falam, silêncio já é resposta, né? Tem gente do mundo também, que a pessoa tá errada, ele sabe que tá errado, mesmo assim aplaude, né? Mas ele sabendo que tá, não concordando, esse lisonjeia nesse sentido. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Falando aqui para Deus declarar eles culpados. No caso aqui, pro ímpio que não arrependeu, né? Se você arrependeu e entregar a vida pro Senhor, ainda dá tempo para você. Mas infelizmente você não fizer isso, aí você vai ser culpado mesmo. Mas ainda dá tempo, quando você tiver fôlego de vida respirando, no último momento de vida, dá tempo para se arrepender. Ou então geralmente Deus dá um prazo para a pessoa arrepender. Se a pessoa não arrepende, Deus entra com a justiça. Eu falo de Jezabel, né? Jezabel fez muitas maldades, o rei Acabe também. Deus falou que ia matar eles, o Acabe arrependeu naquele momento. Cobriu a cara dele. Aí Deus falou assim, você não vai morrer então não, Acabe. Mas a Jezabel vai morrer, que ela não arrependeu. Mas depois que você já tiver morrido, né? Aí ela teve um fim trágico lá, os cães comeram ela, que ela ficou em pedacinhos pequenos. Ela fez muita maldade também. Por isso que aconteceu isso. Você olhando na Bíblia, né? Ela fez muita coisa, matou até criança inocente, fez muita coisa. O rei Acabe era ruim, mas ela era pior. A Bíblia falou que casou com ela de propósito, uma mulher pior que ele. Aí ele arrependeu, né? Ela não. Batiza-nos de novo, Senhor, com o seu Espírito Santo. Deus vê tu tanto querer quanto realizar. Te abençoe desde Dan até Budapeste. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Aqui no dia do tribunal do Cristo, se você não se arrependeu aqui na terra, você é rejeitado por Deus mesmo. Assim ainda tiver vida, você pode ter a salvação. Mas se você chegar cheio de pecados lá, Deus vai te rejeitar. Então, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida para o Senhor também. Não adianta nada você ficar sem pecar e não entregar a vida para Cristo também. Eu fiz um short recentemente, vai ser postado semana que vem. Jesus também fala que para ter a salvação tem que nascer de novo também. Tem igreja que prega que se você ficar sem pecar, se esforçando para não pecar. Mas tem pessoa do mundo que faz isso e nem vai para a presença de Deus. Você não entra no céu sem Jesus também não, tá? Inclusive, tem um pastor falando disso ontem. Fez minha motivações, falaram esse pedacinho. Você pode até se esforçar a não pecar, mas se você não tiver Jesus, você não entra também. Não adianta.
Até que você cometeu pecados no passado, sim ou não? E a única maneira de ter esse perdão é através de Cristo, né? Amém. Se fosse assim, a gente não precisava de Cristo, a gente parava de pecar, esforçava, né? Nem para a igreja a gente precisaria ir, né? Sim ou não? A gente prega que a salvação é assim, a maioria prega isso. Mas não, a salvação é por intermédio do Senhor. Efésios 2, 8 e 9. Então a gente faz tudo para não pecar, né? Não cair na prática do pecado. Jesus também fala que aquele que tiver na prática do pecado também não entra no céu. Jesus fala em Lucas. Né? Mas é na prática. A gente pode acontecer de escorregar, né? João, né, o apóstolo, fala que aquele nascer de novo não vive na prática do pecado. Então você tem o Espírito Santo, você pode falar, ufa, não vai viver na prática do pecado. Você vai sentir incômodo com o pecado, nojo, né? Para você estar resolvido. Mas ele também fala que não tem pecado é mentiroso, quer dizer que a gente comete de vez em quando. Ele mesmo falou isso. Ele ainda fala também, né, João? Se você pedir, confessar seu pecado, né? Deus é fiel e justo para perdoar o pecado. Fala amém. Quer dizer que tem perdão para o pecado, né? A gente não prega isso também. Se não tivesse perdão para o pecado, como que a gente ia fazer, né? A gente como pecou no passado. Complicado, né? Mas, enfim. A gente também não prega perdão de pecados. Muitos pregadores também não pregam. Mas tem. Fala amém. Graças a Deus. Mas regozijem-se, todos confiam em ti. Regozijar é uma alegria superior da alegria normal, comum. Você vai se regozijar na sua casa, no seu trabalho. Fala amém. No lugar que você passar. É uma palavra profética, não é só o que eu estou falando, não. O que eu estou falando aqui hoje, o Espírito Santo, já tem uns 5, 6 lives, tá? Sempre. Fala amém. Folguem de júbilo para sempre. Tipo assim, folgar, né? Vai ser grande. Júbilo também é alegria. Fala amém. Porque tu os defendes. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Se você defender as pessoas que estão sendo oprimidas por outras, Deus vai te dar uma alegria. Fala um salmo que está falando. Você está vendo uma pessoa apanhando, uma pessoa ali. Se você não puder entrar no meio, né? Você orar, pelo menos, né? Você vai apanhar de volta alguma coisa. Mas se você puder falar para a pessoa, não faz isso, não. Ou se não puder, oração, né? Alguém que você não conhece, eu oriento você a orar. Ou chamar a polícia, alguma coisa. Mas a gente compadece com o outro, né? A gente tem alegria. A gente estudou Hebreus falava para a gente sentir a dor do próximo. Não com essas palavras, né? Mas nesse sentido. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Todos que amam o nome de Deus vão ter glória. Fala amém. Não sou o que estou falando, é Salmos na Bíblia. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas de tua benevolência. O Senhor é nosso escudo, está falando aqui, né? Ou em Salmos fala 91, nosso escudo e fortaleza, né? Falando aqui também que ele abençoa o justo. O justo na Bíblia todos que aceitaram o Senhor. Nós somos justificados por Cristo. Romanos explica isso, né? Cristo ressuscitou para a gente ser justificado. Explica em Romanos e também em Hebreus. Romanos e Hebreus são os capítulos da graça, né? Da nova aliança. Perdão, da nova aliança, né? Eles também falam da graça também, mas são capítulos que falam da nova aliança em si, né? E a Bíblia também fala em Salmos que o justo no devido tempo também, vai florescer como a palmeira e o cedro no Líbano. Você vale mais que muitos manjares, uma multidão de manjares. Deus me toda a obra de Dudu, macumbaria e blasfêmia do nosso meio. Quem crê diz amém. Você que está vendo tudo desandar na sua vida, né? Está dando errado, vai começar a dar certo. Toma posse. Se você não entenda também por que está tudo desandando, porque o Senhor permitiu para te dar algo melhor. Fala amém. Então é isso, irmãos. Dito isso, essa palavra profética de hoje está encerrada. Obrigado a todos que ficaram até aqui, né? Até o final.